Boa noite. Boa noite. Quero dizer obrigada ao meu pastor, ao meu esposo, ao meu amor, por nos ajudar sempre que nós precisamos no Ministério Feminino, né, Camila? Vocês abriram? Agora vamos ler Salmo 139, do versículo 13 ao 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse salmo é um salmo que retrata o Deus onisciente e onipotente, mostrando que conhece todos os nossos pensamentos, que sabe tudo sobre mim e você, até o que nem você mesmo é capaz de saber. Esse salmo retrata um Deus conhecedor de tudo o que nós sentimos. Não importa a dimensão do que você sente, nem como você se sinta, Ele conhece. Esse salmo, ele mostra que a palavra nem chegou à nossa boca, Deus já sabe que a gente vai pronunciar. Deus já sabe o que a gente vai falar. Ele não só sabe o que a gente vai falar, como Ele sabe a intenção do que nós estamos falando. Se a gente às vezes não sabe, Deus sabe. Amém? Deus conhece nossas características, temperamentos, ações, reações e até os pensamentos. Em Jó 14:5, ele fala que o Senhor contou todos os nossos dias. Deus sabia que nós íamos estar aqui hoje. Ele contou os seus dias, os seus meses, os seus anos, todos eles são contados. Até os fios da sua cabeça, Deus sabe quantos tem. Olha que deve ser muito, né? Meu cabelo é pouco, mas esses fios, eles são contados pelo Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, se você está aqui esta noite, é porque Deus tem algo com você esta noite aqui. Deus já sabia que nesse horário, nesse momento, você estaria aqui. Amém? Ele conhece a sua fragilidade e as suas limitações, os seus medos, a sua insegurança. Nada na sua vida passa despercebido do olhar de Deus. Nada. Tudo que você passa, tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você ouve, passa pelo crivo do Senhor. Neste mesmo salmo, nos versos 8, ele mostra que os olhos dele estão fixos em nós. Os olhos de quem? Do Senhor. Eles estão fixos em quem? Diga, em mim. Os olhos do Senhor estão fixos em mim, em você, em nós. E onde os seus olhos estão fixos? Não importa a sua idade, não importa a sua estatura, não importa o tanto de tempo que você tira com Deus ou não tira. Os olhos dele estão fixos em você. Ele está te chamando hoje, especialmente hoje, para um relacionamento com Ele. Aí você pode dizer assim: pastor, eu já tenho um relacionamento com Deus. Você acha que não pode melhorar? Sim ou não? Nós sempre podemos melhorar, sempre podemos nos aperfeiçoar por Cristo e para Cristo. Você pode dizer assim: como eu posso desenvolver um relacionamento melhor com o Senhor? A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse convite do Senhor é para nós. Você pode pensar assim: esse convite é para aqueles que ainda não receberam a Jesus. Não, é para mim todos os dias. Todos os dias o Senhor me convida para um relacionamento de mais intimidade com Ele. Ele me chama para que eu possa ouvir Ele falar, para que eu possa desenvolver. O nosso casamento, ele não pode melhorar?
Imagine um relacionamento com Deus. Como eu posso caminhar com Ele? Eu pedi até que a juventude tivesse presente, porque eu acho muito importante vocês entenderem exatamente o que Deus quer falar com vocês hoje. Você desenvolve um caminhar com Deus através da oração e da leitura da palavra. É um conjunto. Não adianta você querer desenvolver um relacionamento com Deus usando só uma das duas ferramentas. São as duas que você precisa. Primeiro, você precisa crer. Antes de qualquer coisa, para você se relacionar com Deus, você precisa crer que Ele existe e que Ele veio ao mundo por amor a você. Você crê? Amém? Não só a você, claro que a você e a toda a humanidade, mas especificamente, Deus está falando comigo e com você. Então nós precisamos ter em mente como Jesus nos ama, o valor desse amor para nós. Jesus me ama, diga assim: Jesus me ama. Nós precisamos dizer isso para a nossa alma, nós precisamos gravar isso dentro do nosso coração, da nossa mente, para a gente não esquecer em nenhum momento: Jesus me ama. Porque às vezes nós nos sentimos tristes, angustiados, perplexos, desorientados. Mas pastor, eu sou crente. Não tem problema, nós somos normais. Nós passamos problemas, nós passamos dificuldades e às vezes nós enfrentamos situações que nosso organismo natural não está pronto para passar. E nós precisamos tatuar isso dentro do nosso coração: Jesus me ama, eu sou amada. Então eu primeiro creio que Jesus me ama, que Ele veio à terra como homem, que Ele morreu na cruz, que Ele foi crucificado, tudo isso por amor a mim e a você. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que crer nisso fielmente. Nós não podemos dizer que cremos em Deus e não crer nesse processo todo, que Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer na cruz por nós. Se algum de nós que está aqui, ou se o pastor está gravando, se alguém ouvir essa mensagem e achar que você não é amado, que você não é escolhido, que você está ignorado por todos, ninguém me ama, ninguém me quer, isso é mentira do diabo. Jesus te ama. Não importa o que você faça, não importa quem você seja, não importa os caminhos que você ande, Jesus ama você. Segundo, eu preciso confessar com a boca. Está em Romanos 10, 9 a 13. Eu preciso crer e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Eu preciso recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Se eu não recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida e crer nele, eu posso crer e posso não receber, eu não posso? Mas como é que Ele vai dirigir a minha vida se eu não receber Ele? Então eu preciso crer e eu preciso receber Ele como Senhor e Salvador. E você precisa fazer uma confissão pública. Por que você precisa fazer uma confissão pública? Porque foi publicamente que Jesus morreu por você na cruz. Foi publicamente que Ele nasceu de uma virgem e padeceu até a morte e morte de cruz por mim e por você. Então você precisa receber Ele publicamente, dizendo o quanto Ele é importante para você, que você renuncia tudo que tem no mundo por amor a Ele, que você está pedindo Ele para tomar a frente da sua vida. O que é entregar a sua vida a Jesus? Eu gosto muito de uma explicação que a gente dá para as crianças, que é muito fácil de compreender. A gente vai no carro e dirige esse carro. E quando eu digo assim, que eu vou para frente e recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu digo assim: Senhor, agora tu vai dirigir esse carro. Esse é o meu carro, mas eu não quero dirigir mais ele. Agora é tu que vai dirigir. Para onde o Senhor me levar, eu vou.
E quem dirige aqui, eu não dirijo e nem quero dirigir, porque graças a Deus meu esposo dirige muito bem e eu não quero ter essa missão. Mas quem dirige aqui costuma dizer que a pior coisa que tem é ir de passageiro. Muitos motoristas eu escuto dizer isso. Não todos, claro que tem exceções, né? Mas meu marido é um que diz que é muito melhor ir dirigindo. E quem dirige ir como passageiro é horrível. Então eu não tenho essa experiência, eu não sei, mas eu sei que Jesus dirige a minha vida. E eu não quero tomar o lugar do motorista. Eu quero continuar sendo a passageira. Porque Ele vai saber para onde me levar, Ele vai saber o caminho que não tem buraco, para mim não tropeçar, para mim não me machucar. Você quer ver? Começa a chover. Quando chove fica cheio d'água, os buracos ninguém vê, então a gente tem até medo de sair na chuva. Mas Jesus conhece todos os buracos que tem na cidade e não vai deixar eu cair nele. Porque é Ele que está dirigindo. Por quê? Porque eu recebi Ele como Senhor e Salvador. Vocês estão entendendo? Amém? Assim a gente começa um relacionamento com o Senhor. Agora a gente começou um relacionamento com Ele. Mas para mim desenvolver esse relacionamento com Ele, eu preciso de duas coisas: oração e leitura da palavra. Quando eu oro, eu estou falando com Ele. E quando eu leio a palavra, Ele está falando comigo. Toda vez que você lê a palavra, Jesus está falando com você. O único livro que o autor está presente é a Bíblia Sagrada. Porque na hora que você está lendo, o Espírito Santo está presente e trazendo à sua vida o que Ele quer falar através da palavra. Aí você pode dizer assim: mas pastora, nem toda vida eu entendo o que eu estou lendo. Então convide o Espírito Santo para lhe ajudar a entender. Porque Ele vai lhe ajudar a entender. Mas não tem problema se você não entendeu. Não pare de ler, continue lendo, que você vai receber o entendimento. E às vezes a gente não entende naquela hora, mas depois a gente vai: era aquilo que Jesus estava me dizendo, ó. É desse jeito assim. Como a Cida testificou hoje, que ela ia falar e não falou. Aí a Camila foi e chamou ela para fazer a oferta. Aí ela disse: é porque era para mim falar. Olha aí. Só que Deus queria que ela falasse para nós tudinho, porque todo mundo aqui foi abençoado com o testemunho da Cida. Eu creio nesses mistérios porque eu vivo nesses mistérios, viu, Cida? Agora eu ganhei um amigo, né? Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando. Eu recebi Jesus, eu confessei a Ele, eu creio nele, eu confessei a Ele, eu leio a palavra e oro. Então agora eu tenho um amigo. Que amigo, gente. Que amigo. Que amigo. O louvor hoje cantou um louvor que eu gosto muito, 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 que diz que ele tem olhos de fogo, né? Meu Deus, quando eu escuto esse louvor, meu coração arde, porque eu fico imaginando quando eu estiver na frente de Jesus, que aqueles olhos ali de fogo estiver olhando para nós e dizendo assim: serva boa e fiel, entra no deleito do teu Senhor. Gente, você tem que pensar, você tem que sonhar quando você estiver de frente com Jesus. Ele dizendo para você: serva boa e fiel, entra no deleito do teu Senhor. Ele foi preparar a morada para ti. O teu Senhor foi preparar a morada. Como é que você escuta um louvor desse e o seu coração não arde? É com Ele que nós vamos estar. O ouro não é mais valoroso do que eu e você. Nós vamos pisar em ouro. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que fazer esse processo. Senão a gente não chega. Você está disposto a passar pelo processo? Agora eu ganhei um amigo com um diferencial. Esse amigo é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando diz príncipe da paz, não quer dizer que você não vai ter mais nenhum problema, não vai ter mais nenhuma chateação, não vai ter mais nenhuma perturbação, nenhuma preocupação, nada disso, gente. Você vai ter paz em todo o tempo, porque Ele vai te dar essa paz. Mas os problemas, eles vão vir, mas a diferença é que Ele vai te ajudar a atravessar esses problemas. Ele vai te ajudar a mudar a direção da tua vida.
Se tu estava indo por aqui, ele vai botar no caminho reto, porque ele é reto. A palavra de Deus é luz para os nossos pés. Ele sabe de tudo antes mesmo da gente ir. Antes da Cida sair para ir comprar o colchão e o tanquinho, Jesus já sabia que ela ia voltar com a máquina e a cama, porque ele é um Deus fiel que honra com a sua palavra e cumpre com as suas promessas. Qual é a promessa que tinha para a vida dela? Malaquias, quando diz que sede fiel nos dízimos e nas ofertas, que eu abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Está aí. Ela foi com 1.000, ela voltou com um tanque. Não, gente, ela voltou com uma máquina, voltou com uma cama e ainda voltou com dinheiro no bolso. Isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus, mas só vive isso quem está disposto a passar pelo processo. Aí a gente quer receber as bênçãos e não quer passar o processo, aí fica difícil, né? Antes da palavra chegar à nossa boca, ele sabe o que a gente vai dizer, que também está nesse salmo que a gente acabou de ler, Salmo 139. O versículo do 1 ao 3 diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Todos são todos. Se você acha que você está vivendo um momento diferenciado, um momento difícil e você não está entendendo, Jesus conhece esse caminho. Então, para você entender, você precisa aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele e buscar o entendimento dEle para poder você passar por esse vale que você está passando. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, é escola, é só isso. Deserto é passagem. Então você só vai passar. Você tem que ter isso fixo no seu coração. Eu estou passando. Eu não vou ficar aqui. Eu estou passando. E quem determina o tempo que você vai ficar lá é você. Porque é o tempo que você vai aprender. É o tempo que você vai permitir o tratamento. É o tempo que você vai se submeter para poder você atravessar. Senão, quando Deus vê que você não está aguentando mais, aí Ele te tira lá igual o ourivo, né, que chama? Quando está preparando o ouro, né? Ele tira, olha e vê, não está bom ainda não, vamos deixar aqui respirar um pouquinho. Aí depois te joga no fogo de novo. Porque tu não quis aprender, então tu vai de novo. Isso é só você? Não, sou eu também. Às vezes a gente passa a mesma coisa e só muda as figurinhas. E a gente diz, vale, eu já vivi isso, estou vivendo isso de novo. Gente, é porque você ainda não aprendeu tudo que Jesus queria que você aprendesse. A vida é uma escola. E nós decidimos se seremos bons alunos ou alunos teimosos. Porque você quer ver? Você estuda. Aqui tem, a juventude está aqui. Vocês estudam. A Gabi agora está estudando o dia todo. A Gabi é pancada para estudar. E é dedicada. A Gabi, eu não aposto porque eu não aposto, porque eu sou crente, né? Eu creio mesmo assim no potencial da Gabi. Porque você sai de manhã, passa o dia na escola estudando. A Gabi já tinha uma rotina bem sacrificada mesmo de trabalho. A Gabi não tem tempo ruim. E é uma jovem. Quantos anos a Gabi? Não vou dizer porque é mulher não diz a idade, não se preocupe. A Gabi é jovem, mas ela já é responsável. E ela sabe administrar bem as suas coisas. É importante a gente entender isso. É importante a gente ver jovens e testificar jovens que estão no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque a gente está no meio de uma juventude que não quer nada com Deus. Mas nós temos que orar para que a nossa juventude esteja protegida pelo Senhor e continue no caminho do Senhor. Porque não é fácil criar filho, não, é difícil. É difícil porque o mundo é cheio de luzes que querem arrastar ele para lá. E não adianta só a gente ficar batendo, dizendo que isso é errado, que isso não agrada a Deus. Nós temos que conquistar eles e mostrar que a palavra de Deus também é vida, que nós podemos nos divertir, que nós podemos ser felizes sem precisar pecar.
o que nós precisamos compreender? Nós precisamos conquistar as pessoas para Cristo. Mas antes da gente conquistar as pessoas para Cristo, nós temos que nos permitir ser conquistados por Ele. Ele não precisa fazer mais nada para nos conquistar, Ele já fez. Ele diz para a gente todos os dias que Ele me ama, que Ele te ama, que Ele nos ama. Ele diz com os livramentos que Ele nos dá, Ele diz com o cuidado que Ele tem conosco, Ele diz com o suprimento que tem na nossa casa. Eu tenho certeza que aqui hoje ninguém aqui ficou sem comer. Se está alguém aqui sem comer, não é porque não tinha o que comer, é porque não queria comer. Amém ou não amém? Então isso é Deus que te dá. Você pode pensar assim, mas eu tenho um emprego, mas foi Deus que te deu, porque se Ele disser fecha a porta se fecha. E foi Ele que abriu essa porta para você, foi Ele que colocou você lá, é Ele que dá a condição para você se manter, é Ele que cuida de tudo, é isso que esse salmo diz. E por que a gente fica com medo? Você sabe por quê? Porque a gente não está desenvolvendo o relacionamento com Deus da forma certa. Porque nós não estamos nos entregando totalmente para Ele. Nós não estamos buscando Ele da forma certa. Como? Quer dizer que eu nunca vou duvidar? Não estou falando de dúvidas. Porque a dúvida não é de Deus. Eu estou falando de coisas que a gente passa e a gente tem muito medo. Medo que consome a gente. É porque a gente precisa dar um comando para a nossa alma, dizendo para ela, Jesus me ama, Jesus cuida de mim. Eu não estou falando de pessoas que passam problemas seríssimos, porque hoje nós estamos vivendo uma doença do século que chama ansiedade, e ela é real. Ela não é uma brincadeira, ela é real. E tem gente que costuma dizer que é falta de Deus. Não é falta de Deus. É uma necessidade que a pessoa tem dentro da alma. É uma doença que a alma precisa de ajuste e de ajuda. Se não fosse assim, Jesus não tinha capacitado psicólogos para ajudar pessoas que precisam. E às vezes a gente fecha a nossa mente para uma situação que é real. Às vezes nós somos surpreendidos com morte de alguém, com perdas de coisas que nós não estávamos preparados, como nós passamos agora uma pandemia. E todo mundo teve que ficar trancado. Aí tem pessoas que ainda estão se recuperando, porque estão na levada do que passou. Quantas pessoas que tiveram problemas financeiros porque são autônomos e teve que parar tudo. Isso traz um desgaste emocional. E se você não compreender isso, está difícil para você, porque Jesus compreende. Agora nós temos que lutar, não é contra Deus, é com Deus. Senhor, eu não posso sentir isso não. Senhor, eu estou sentindo isso, a minha alma está angustiada, eu não estou conseguindo, está difícil para mim. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que contigo eu posso. Se a gente for para a palavra, a gente vai ver inúmeros que passaram por isso e venceram. Mas você tem que conseguir entender o seu corpo, entender as suas ações, entender as suas reações, para poder você passar. E não julgar nem censurar quem passa, porque nós somos craques em fazer isso. A gente olha e diz, meu Deus do céu, fulano já está assim de novo? Por que essa pessoa está assim? Parece que não está com Deus no coração. Isso é um julgamento, e a palavra de Deus diz que a única pessoa que pode julgar é o Senhor. Ore por essa pessoa. E se você vê alguém falando, você diga, minha irmã, vamos vigiar, vamos orar por ela, ou vamos orar por ele. E comece a pagar um preço de oração, pedindo ao Senhor que ajude. Senhor, eu não sei ajudar, mas tu sabe, você orar, você já está ajudando muito. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer, e a última, sempre é orar. Às vezes você diz assim, eu não tenho nada para fazer por você. Tem, gente. Você pode orar. A oração do justo tem muita eficácia. Ora pelo teu irmão, vê a fraqueza do teu irmão, não condena ele e não aponta para ele. Olha para ele e vai buscar a face de Deus. Acordou de madrugada? Ora pelos que te perseguem. Ora por aqueles que vivem no cai-cai. Porque eles estão precisando de intercessão, é de amor, é de graça, não é de acusação não. A acusação Satanás já faz. Não precisa de ajuda não. Aí sim.
nós seremos conhecidos por Deus como amigo dele. Quando nós fizermos o que ele nos manda. E o que é que ele nos manda? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Você está amando o próximo como a você mesmo? Agora, como é que você vai amar o próximo como a você mesmo se você não está nem se amando? O que você está fazendo com o próximo, você faria com você mesmo? A forma que você age com os seus amigos, você gostaria? Uma vez eu ouvi uma pergunta que mexeu muito com o meu coração. Você casaria com você? Mas vamos pensar nisso assim, bem justo, bem justo. Você tem que ter muita coragem para falar. Isso é uma pergunta muito boa, gente. Você casaria com você mesmo? Mas nós exigimos que o nosso cônjuge tem que entender algumas coisas que a gente não entende. Ele já vive comigo há 20 anos e não entende que eu sou assim agoniada. Então, se você não casaria com você mesmo, então por que você está brigando com seu marido? Porque ele está reclamando dos teus defeitos. Vai orar. A oração muda tudo. Jesus está te convidando hoje para que você seja amiga dele. Ele não quer só que você seja uma conhecida. Ele não quer só uma paquera com você. Ele não quer só um fica com você. Ele quer um relacionamento sério. Um relacionamento íntimo. Ele não quer um contratozinho que vai acabar daqui a 1 ano, não. Ele quer uma vida eterna. Mas você quer esse relacionamento com ele? Ou você prefere ficar paquerando com o mundo? Ou com as coisas que o mundo dá? Eu quero um casamento sério com Jesus. Para sempre. Contigo também, amor. Só seremos conhecidos como amigos dele quando fizermos o que ele manda. Está em João 15, do 12 ao 16. O que ele tem pedido de você? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Você já compreendeu que você tem que crer que ele veio como homem, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao 3º dia, recebeu ele como Senhor e Salvador, lê a palavra, ora. E agora, me diga o que é que Jesus tem pedido de você. Defina o seu propósito. Qual é o propósito de Deus com você? Você já descobriu qual é o propósito de Deus com você? Você não nasceu por acaso. Você não está aqui hoje porque você tinha que estar, ou porque não, eu decidi ir, porque a pastora me convidou, eu podia estar brincando com meus coleguinhas lá no prédio, eu podia estar assistindo, eu podia estar fazendo tarefa. Não. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. E Ele está lhe convidando para um relacionamento sério com Ele. Mas hoje a pergunta para você, o que Ele está pedindo de você? Está difícil para você? É complicado? Você está fazendo ou você está resistindo? Ou você não quer fazer? Porque às vezes Jesus pede coisas que a gente não quer fazer, viu, gente? Eu tenho bastante experiência com isso. E eu me submeti. E está aqui uma coisa que eu não queria e que foi o melhor. Graças a Deus que Jesus perseverou comigo e me deu. Porque está aí, meu marido é um exemplo vivo. O meu marido é o maior presente terreno que Jesus me deu. Mas eu não queria. Olha como eu era maluca. Isso é uma prova de que o que Deus está oferecendo para você é muito melhor do que tudo que você está vendo nessa terra. E mesmo que pareça que é uma loucura, Jesus tem coisas maiores. Eu estou dando o meu exemplo, mas você sabe do que Deus está falando com você. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com todo mundo. Agora eu quero te dar uns dados importantes de quem aceitou o desafio de Deus, se submeteu
e recebeu infinitamente mais. O primeiro é Esther. Esther era órfã e virou rainha. Quem é que não conhece a história de Esther? Todo mundo conhece a história de Esther. Esther era órfã, vivia sendo criada pelo... Alguns dizem que é primo, outros dizem que é tio, mas um parente distante, né? E ela foi escolhida para ser a rainha. A Dora até falou da Vasti hoje, né? Que por conta de uma tolice de uma outra rainha, Deus tirou ela e colocou a Esther. Deus tem sua forma de trabalhar. Mas porque Esther se submeteu ao processo. Esther foi obediente. Esther seguiu todas as orientações que ela recebeu do seu líder. Porque o líder dela era Mardoqueu, que era tio ou era o primo. Mas era ele que orientava ela e ela seguiu exatamente tudo o que ele disse. Você está seguindo? O que os seus pais estão lhe dizendo? O que o seu esposo está lhe orientando? O que a sua mãe diz? Você está seguindo o que Deus está mandando você fazer? Abigail, quando a Dora começou a falar, eu disse: Jesus, tu está confirmando tudo mesmo, porque é tremendo as coisas de Deus. Abigail era desprezada e maltratada, porque quem tem um marido ignorante, você sabe que deve ser a pior coisa que existe, porque você conviver com pessoas brutas, grosseiras, é horrível. Imagine se for o seu marido. E a palavra de Deus diz que ele era de Belial. De Belial quer dizer que ele era mau. Ele era um insensato. Ele ia morrer todo mundo, ia ser dizimada toda a terra por causa de uma atitude errada dele. E Abigail sabiamente protegeu todo o seu povo e recebeu um galardão tremendo. Porque quem foi Abigail depois? Ela foi a esposa de Davi, o rei Davi. Mas por quê? Porque ela se submeteu ao processo. Você ainda continua teimando e não se submete, mas quer ser a esposa do rei. O seu marido só vai se transformar rei quando você se transformar uma serva. Enquanto você não for uma serva, ele não vai poder ser rei. Ah, eu sou uma serva. Raabe. O bom é que tem a testemunha ocular aqui, né? Bem pertinho. Raabe era uma prostituta. Era uma prostituta. Ela era de dentro do prostíbulo. E quando o povo que Moisés enviou para espiar a terra foi perseguido, foi ela que protegeu o povo de Deus. E por ela proteger e ajudar eles a fugirem, ela recebeu a salvação. Ela creu em Deus. E ela foi a única da cidade com a sua família que foi salva. Foi a única. Ela e a família dela. Porque o acordo que eles fizeram foi que se ela botasse lá o pano escarlate, que é vermelho, na janela, quando eles viessem, que fosse para exterminar tudo, quem tivesse na casa dela com ela era salvo. Ele ia guardar, ele ia levar, ele ia proteger. O resto tudinho foi dizimado, porque ela obedeceu. Quem estava lá dentro foi salvo junto com ela, por causa dela. Vai ser por causa de você, se você tiver intimidade com Deus, tiver obediência a Deus e caminhar com Deus. Você paga o preço e todos são abençoados. Outra é a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma adúltera. Teve sua vida impactada e virou uma missionária, que mudou a direção de toda a sua cidade. Ela encheu o coração das pessoas com a palavra de Deus, a qual ela foi revelada por Jesus. Quem é você? Quem você quer ser? E uma que a gente não pode deixar de falar é Maria, uma simples mulher que se tornou a mãe do Filho de Deus. A Bíblia diz que ela era uma simples mulher. Você pode parar um pouquinho e pensar: é Esther, Abigail, Raabe, mulher samaritana e Maria. São mulheres totalmente diferentes, com vidas totalmente diferentes uma da outra. Mas todas foram escolhidas pelo próprio Deus. Cada uma aqui tem uma característica, tem um jeito, tem uma vida, tem uma casa, tem uma família, tem seus problemas, tem a sua vida.
mas cada uma aqui foi chamada por Deus. Cada uma aqui Deus escolheu. Deus escolheu para você estar aqui hoje, para dizer a você, não importa qual seja a dimensão da sua situação, eu posso mudar. Mas para mim mudar, você precisa fazer todos esses passos. Crer nele, não é só crer nele, gente. É crer que ele nasceu de uma virgem, que ele veio. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque nós precisamos dizer isso para nós. Porque às vezes a gente diz, eu creio na palavra, mas tem coisas que eu não sei se é bem real. É real sim. Eu costumo dizer, quando eu escuto isso, que a Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo peixe. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu também ia acreditar que o Jonas engoliu a baleia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é as orientações que Deus deixou para mim e para a sua vida. Você quer ter uma vida de sucesso? Leia a Bíblia. Se você diz que quer ter uma vida de sucesso e não lê a Bíblia, você está fadado à derrota. Porque é igual você pegar uma máquina que a Cida acabou de comprar e tacar a roupa lá sem olhar quantos quilos a máquina tem que usar, como é que é. Se ela botar tudo misturado, vai dar noda nas roupas, tudinho. Se ela botar mais do tanto que é, ela vai queimar a máquina. Se ela desligar na hora que estiver trabalhando lá, na hora que estiver naquele vucu-vucu bem forte, ela também vai quebrar a máquina. Então, para ela saber disso, não é só eu dizer a ela ou qualquer uma que dizer não. Ela tem que ler. Ela tem que olhar o manual de instrução, porque a gente sabe, ou mesmo que tenha sido alguém que disse a nós, alguém olhou o manual de instrução. Não é só ir lá e tacar roupa, resolvi o meu problema, não. Tem roupa que você vai botar e vai sair suja do mesmo jeito. Porque tem uma técnica para você fazer, você só vai descobrir se ler o manual, tá ouvindo, Cida? Entendeu? Aí a gente quer ter uma vida próspera, uma vida diferente e não lemos o manual, que é a palavra de Deus. Ainda nos achamos no direito de duvidar dela. Gente, Jesus Cristo veio ao mundo por amor a mim e a você. E ele teve tanto cuidado em deixar uma palavra dessa, para que a gente pudesse ser orientada por ele, cuidada por ele, protegida por ele. Aqui você tem resposta para tudo. Tudo que você quiser saber, tem resposta na Bíblia. Tem coisas acontecendo hoje que está escrito aqui, e essa Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela não fica ultrapassada. Jesus está te convidando, venha se relacionar comigo. Eu quero falar contigo. Se você não crê totalmente, então comece a ler e seja sincero com o Senhor. Diga, Senhor, eu ainda não consegui entender direitinho, eu ainda não creio o suficiente, mas eu quero crer. Me ajuda a crer, me faz crer. Você precisa entender que Jesus quer ser o seu amigo. Amigo, a gente diz tudo. Amigo, a gente não esconde os nossos medos. Amigo, eu não estou falando qualquer um, eu estou falando amigo. Principalmente se esse amigo é Jesus. Aí você pode dizer assim, mas ele sabe de tudo. Ele sabe, mas ele quer te ouvir. É igual se você tivesse um amigo, você é um especialista. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi que eu achei fantástico. Uma pessoa chegou e disse assim, olha, eu sou especialista em mau hálito. Tem alguma coisa pior do que mau hálito? Você pode amar a pessoa, mas se a pessoa tiver mau hálito, chega perto de você, primeiro para você falar, você tem que ter todo um jeito para não machucar. Mas é terrível, gente. Você fica se ajeitando para poder não sentir, para não dizer. O rapaz era especialista em mau hálito. E tinha um amigo que era o cara do mau hálito. Mas ele não falava nada, e o pastor chegou para ele e disse, por que você não fala com ele? Aí ele disse, porque ele sabe que eu sou especialista nisso. Se eu chegar para ele e falar sem ele me pedir, ele pode se sentir ofendido e eu perder o amigo. Ele pode se machucar porque achar que por eu saber disso, eu estou diminuindo ele. Então ele tem que me perguntar, ele não é meu amigo? Ele não disse que é meu amigo? Ele não sabe que eu trabalho com isso? Aí o pastor disse assim, e se ele não souber? Aí ele disse, é impossível ele não saber. Por que é impossível? Porque sempre tem alguém que fala dos nossos defeitos. Seja na nossa casa, seja na rua, mas tem sempre alguém que aponta os nossos defeitos. Aí cabe a nós nos avaliarmos.
Ele está certo? Jesus faz assim com a gente. Jesus sabe de tudo, aqui acabamos de ler sobre isso. Antes da gente estar dentro do ventre da nossa mãe, Jesus já sabia. E todos os nossos dias já foram contados. Mas Ele quer ouvir você falar. Porque Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Não importa como você esteja, não importa qual seja a sua classe, o seu status, a sua visão, a sua altura, a sua cor, a sua idade, porque hoje no estudo de sabedoria eu fiquei maravilhada quando o professor falou que Salomão tinha 12 anos quando pediu a Deus sabedoria. Por que eu fiquei maravilhada? Porque eu sabia qual o contexto da mensagem que Deus tinha me dado. E Salomão fez o pedido mais lindo que eu já li na palavra, porque esse pedido me impacta. Jesus aparece para uma criança de 12 anos e pergunta: pede o que tu queres que eu te darei. E ele diz: eu quero sabedoria para governar este povo com justiça. Ele não pede só por qualquer coisa, não. Ele sabe o porquê que ele está pedindo. E ele só tinha 12 anos, então não importa a idade que você tem, não importa se você é mulher, se você é homem, se você é branco, se você é preto, gordo, magro, não importa se você é sadio ou doente, o que você falar com ele, ele vai te ouvir. Agora, como ele vai te ouvir se tu não fala? E como tu vai ouvir ele se tu não lê a palavra? Ah, pastora, mas tem várias formas de Deus falar. Tem. Mas para tu ouvir as outras formas, tu tem que primeiro aprender. A criança, ela não vai comer arroz e feijão assim que nasce, não, vai? Ela tem que primeiro ir mamar lá no peitinho da mamãe. Então é a tia Flávia que me deixa, né, Flavinha? Tem mães que não têm leite, mas mesmo assim tentam, não tentam? Aí tem... Por que tem que ir primeiro para lá? Porque a vida é assim, é um processo. Então o primeiro canto que eu vou ouvir Deus falar é na palavra. E mesmo que você aprenda a desenvolver outras formas depois, você tem que vir para a palavra, porque é ela que testifica. Tudo que eu estou falando aqui, você pode pegar a sua Bíblia e ler para ver se eu estou falando uma abobrinha ou se eu estou falando a palavra. Porque se eu estiver falando abobrinha, vai entrar no ouvido e sair no outro. E a palavra não, a própria palavra diz que nenhuma de suas palavras volta vazia. Então, se não frutificar agora, ela vai frutificar depois, porque ela vai ficar guardada no teu coração. Porque a palavra de ordem desta noite é relacionamento. Deus está te convidando para uma intimidade maior. Não importa se você se converteu agora, ou se você não se converteu ainda, ou se você tem milhões e milhões de anos de crente. Jesus está te convidando para um relacionamento. Amém? Não importa como nós estamos nesse momento, nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus e entender a diferença do que é ouvir e obedecer e só ouvir. Para você ver o que é ouvir, receber e obedecer. E o que é ouvir e decidir seguir o seu caminho. Vamos falar de Ruth e órfã. Quem é que sabe quem é órfã? Esse texto, ele está em Ruth, para vocês olharem depois em casa, tá? Ruth, capítulo 1. Tinham 3 mulheres, Noemi, Ruth e órfã. Noemi era comprometida com Deus e com a sua fé. Noemi, ela foi uma senhora que era casada, tinha 2 filhos e foi embora da sua cidade para outra cidade porque estava sofrendo de fome. Então, para escapar da fome, ela foi para essa outra cidade. Quando chegou lá, os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas, que não eram cristãs. E que o nome de uma era Ruth e a outra era órfã. Noemi era comprometida com Deus e com a sua fé. Ruth se afeiçoou a Noemi. Agora, antes disso, Noemi morava dentro da casa com as noras e o marido de Noemi morreu e em seguida, depois morreu também os 2 filhos. Ela ficou viúva e sem filho. E as 2 jovens ficaram viúvas. E Noemi chama elas e manda, vamos abrir, vamos. Abre aí em Ruth, por favor.
O versículo 7 diz aí, diz assim: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Por quê? Porque ela decidiu que ia voltar para a sua cidade. Porque como ela não tinha mais filhos, já era idosa, não tinha como ter mais filhos, estava tirando toda a responsabilidade delas de continuar cuidando dela, ficando com ela, esperando outro filho. Porque naquela época, morria um e casava com o próximo, né? Não é assim? Morria um filho e o filho que tivesse tinha que assumir para poder continuar a descendência. Se vocês quiserem entender isso melhor, pode perguntar depois do nosso pastor. E no versículo 14 diz assim, então de novo, é a segunda vez, ela chama de novo as noras. E diz, chorando em voz alta, começa no 12, tornai minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Órfã foi-se embora. Órfã ouviu o que ela disse e decidiu, mas ela foi só-se embora? Não, ela voltou lá para a casa dela pagã. Ela voltou para as práticas que ela tinha, para a vida normal que ela tinha. Tem algum problema nisso? Amém ou não amém? Não tem. Ela só decidiu voltar para os pais dela, para a família dela, refazer a vida dela com as práticas que ela tinha. Ruth não. Ruth se afeiçoou a Noemi e gostou da fé e admirou a vida de Noemi ao ponto de se comprometer com Deus de Noemi. A sua vida está influenciando as outras pessoas? E as pessoas que estão influenciando a sua vida, você está decidindo seguir também o caminho de Deus na vida delas? Está querendo ter essas experiências que você está vendo na vida de pessoas que realmente têm vida com Deus? Ou você está pensando em voltar lá, não, eu vou viver daquele jeito mesmo porque tinha menos problema. Sabe por que às vezes tem mais problemas? Porque quando nós nos envolvemos mais com Deus, o inimigo quer mostrar que vai ficar mais difícil para a gente desistir. Aí é a hora que a gente tem que perseverar. Órfã, nós só vemos falar dela até aqui. Pronto, é a última vez que a gente ouviu falar de Órfã é esse versículo que eu acabei de ler. E Ruth, quem é Ruth? Ruth está na genealogia de Jesus. Ela é a mãe do avô de Davi, da raiz de Jessé. Você quer estar aonde? Mas se você sonha sonhos altos, você não vai alcançar sem ter um relacionamento com Deus. Não tem nada que você faça por amor a Deus e para Ele que você não seja recompensada por Ele. Quando olhamos para a história, vemos Ruth alcançada pelas suas escolhas, obediência. Noemi, pela sua fé e perseverança, na esperança, ela também é honrada. Porque Ruth, ela trata ela com tanto amor que as pessoas aonde elas vão se admiram com o amor que Ruth tem por Noemi. E todos os conselhos que Ruth recebe de Noemi e segue, ela é bem sucedida. É por isso que ela chega onde ela está. Órfã, cadê ela? Aonde é que você está? E você, o que estão falando sobre você? O que você quer que falem de você? Quer que falem de você, como nós estamos falando de Ruth, ou como nós estamos falando de órfã? Jesus quer começar um novo tempo, uma nova história. Agora,
você quer começar esse novo tempo e essa nova história com o Senhor? A diferença dessas mulheres é que Ruth se submeteu ao processo. Noemi também se submeteu ao processo. Orfa desistiu do processo. Essas outras mulheres que nós falamos atrás, Esté, Maria, todas as outras se submeteram ao processo. E hoje, nós estamos nos submetendo ao processo ou desistindo do processo. Não importa o que nós façamos, as escolhas que a gente faça, os caminhos que nós andemos, Jesus te ama. Não importa se você vai seguir ou se você vai parar, Jesus te ama. A diferença está no que você quer com Ele. É você que vai dimensionar o tamanho do seu relacionamento com Ele e aonde você quer chegar. Lembra o tema da mensagem? Defina o seu propósito. Defina o seu propósito. O primeiro propósito nosso é adorar, é servir a Ele. Aí agora, onde você vai chegar, é você que define. Vocês entenderam? Então é até aqui que o Senhor me mandou.